Caríssimos amigos e irmãos, chegamos ao final do ano litúrgico, último domingo do ano litúrgico. A paz do Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, Rei do Universo, esteja no seu coração, na sua vida, na sua caminhada. Depois de um ano todo, a igreja que tem toda uma caminhada litúrgica durante um ano, lembrando essa ação de Deus na história e que foi celebrada e que é celebrada dentro da liturgia, chegamos ao último domingo do ano litúrgico. Já o próximo domingo será o primeiro domingo do Advento, já um novo ano litúrgico, que durante um ano a igreja vai celebrando os principais mistérios da fé, desde a expectativa da vinda do Messias até o olhar para o final dos tempos. Nesse final de semana, nós olhamos para o final dos tempos, que queremos que Cristo seja o nosso Rei, que Ele possa ser cada vez mais concretizado, porque Ele é Rei do Universo, mas cabe a nós acolher e fazer da nossa sociedade uma sociedade em que Cristo reine. Por isso, celebramos Cristo Rei, nosso Jesus Rei do Universo, nesse último domingo do ano litúrgico, significando que o Senhor que vai entregar esse reino ao Pai e que cabe a nós, enquanto igreja, acolhemos aquele que é Rei, que reina, que venceu a morte, que venceu o pecado, mas que com o nosso trabalho, com a nossa missão de evangelização, com o nosso trabalho de missionários, de discípulos missionários, nós somos chamados a fazer com que essa sociedade viva cada vez mais e cada vez melhor, na sua vida, essa realeza de Jesus. Cristo reina nos corações, nas vidas, nos relacionamentos, em toda a sociedade. Onde Cristo reina, há salvação, há o entendimento, ao diálogo, ao perdão, enfim, é aquilo que é o plano de Deus de colocar cada vez mais no coração do homem os valores do Evangelho e deixar Cristo reinar. Eis que nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a acolher nesse final de semana. E por isso mesmo foi colocado nesse domingo, domingo do cristão leigo, porque o cristão leigo é aquele chamado, são 99% dos católicos, não é? São aqueles que estão no mundo, na sociedade, chamados a serem sal da terra, luz do mundo, fermento no meio da massa. É chamado a levar realmente o Evangelho para que Cristo reine nessa sociedade, através da sua vida, através do seu exemplo, através da sua palavra. A missão do cristão leigo no mundo, de fermentar esse mundo para viver os valores cristãos. E é tão importante, sempre foi importante, ainda mais hoje com tantos problemas de corrupção, de violência, de guerras, de insatisfações, essa presença do cristão leigo chamado a testemunhar Cristo Rei, que reina nos corações, deve reinar na sua vida e ele deve anunciar pela palavra, pelo exemplo, aos irmãos e irmãs. Também nesse final de semana nós estamos concluindo o ano da fé. O ano da fé que o Papa Bento XVI proclamou que está sendo concluído, é uma oportunidade que nós tivemos de poder aprofundar a fé e essa necessidade de conhecer ainda muito mais aquilo que a fé nos traz, de conhecer aquilo que realmente nós cremos e como nós cremos, no mundo que às vezes aparecem muitas heresias e muitas ideias erradas com relação àquilo que Cristo ensinou. Por isso tivemos um ano todo para pensar sobre isso, refletir sobre isso e continuar vivendo bem a nossa vida cristã hoje, no meio de tantas vicissitudes e também dificuldades e questionamentos. Então, concluímos também o ano da fé, nesse domingo de Cristo Rei e também domingo do cristão leigo, né? E queremos agradecer a Deus justamente por essa oportunidade, mas também continuar vivendo, aprofundando a fé, porque evidentemente tivemos um ano para trabalhar mais esse assunto, mas esse assunto deve continuar porque faz parte da nossa vida. Conhecer, viver e anunciar em quem nós cremos e que a fé ilumine, seja luz também o nosso caminho e a nossa vida. Também nesse final de semana, nós iniciamos na Igreja do Brasil a campanha para a evangelização, Evangelijar, não é? Que é justamente o evangelizar já. É necessário que nós evangelizemos e para evangelizar supõe a nossa participação consciente,
a nossa alegria de ser cristãos e, claro, de uma certa forma, trazendo o clima já de preparação para o Natal. E, caríssimos amigos e irmãos, o lema da campanha para a evangelização está ligado justamente tanto ao clima de Natal, como eu dizia, como também ao tema que o Papa Francisco colocou para nós nas missões, que é sobre a alegria. O tema da campanha para a evangelização é Eu vos anuncio uma grande alegria, está em Lucas 2,10, né? E é nesse sentido que nessa época, né, do ano em que a igreja prepara-se para o Natal e que esse texto justamente fala dessa alegria da vinda do Salvador, também durante o mês das missões, a mensagem final do Santo Padre para o mês das missões foi essa, da alegria de ser missionário. Então nós vemos que a vida cristã está sempre sendo essa alegria de ser missionário, alegria de anunciar Jesus Cristo e de poder anunciar essa grande alegria de Deus que nos amou tanto, que enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, esse final de semana são tantos acontecimentos que nós somos chamados a refletir, a pedir ao Senhor que nos faça viver com intensidade e com alegria essa bela e importante missão. Tempo de final, conclusão do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, ao mesmo tempo final do ano da fé, início da campanha para a evangelização, dia do cristão leigo. A palavra de Deus que nós vamos ouvir, ou estaremos ouvindo, nesse final de semana, quer nos ajudar a olhar justamente para Cristo Rei, para que Cristo reine no universo, reine na vida de cada um de nós. Assim é, caríssimos irmãos e amigos, que a segunda leitura desse domingo, a carta aos Colossenses, fala de Jesus Cristo e apresenta Jesus Cristo num belíssimo hino da carta aos Colossenses, que vale a pena a gente refletir, porque ali é como se fosse um hino, um canto, um poema que fala do Senhor. São Paulo fala assim: com alegria, dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Quem é ele? Aí então vem o belo poema. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Nesse texto da carta aos Colossenses, aparece, meus irmãos e amigos, justamente essa belíssima descrição, né, do Senhor. Nesse domingo de Cristo Rei, Jesus Cristo reina sobre nós, mas ele é a imagem do Deus invisível. Ele que é o rosto humano de Deus. Ou seja, Deus quis se mostrar até nós, veio no meio de nós e se mostrou encarnado em seu Filho Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ele é o primogênito da criação. Tudo foi criado por ele e nele, não é? Todas as coisas visíveis e invisíveis, não é? E ele existe antes de todas as coisas, portanto ele é eterno. Antes que tudo existisse, ele existe. Antes que qualquer coisa existisse, antes da primeira explosão que deu origem ao universo, ele existia. Não é? Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Nós somos a igreja, ele é a cabeça, não é? Ao mesmo tempo, ele é o primogênito dentre os mortos, aquele primeiro a ressuscitar, não é? E nele Deus habita em toda a sua plenitude. E nele se reconcilia, né, todos os seres, realizando a paz pelo sangue da cruz. Eu creio que nesse domingo de Cristo Rei, deve ser uma palavra que nós meditemos, reflitamos
e acolhamos com carinho, meus irmãos e irmãs, porque cada frase dessa carta aos Colossenses, do texto de hoje, desse domingo, é para nós uma bela meditação sobre essa apresentação, quem é Jesus. E nós, meus irmãos e irmãs, sabemos que Jesus é aquele que deu a vida por todos nós. Na leitura do Evangelho, aparece com muita clareza isso. A maneira de ser rei é dar a vida, dando a vida por todos nós. No Evangelho, no momento da paixão de Jesus, tinha a zombaria, né, dos chefes, zombavam de Jesus. A outro salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também zombavam dele. Caçoavam e aproximavam-se, ofereceram vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores, estava do seu lado, também dizia a mesma coisa: tu não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Então, tudo ao redor falava de fracasso. Tudo tinha acabado, estava sendo crucificado como um malfeitor. Acima da cruz, né, havia o letreiro: este é o rei dos judeus, que era também um jeito depreciativo de dizer que estava ali sendo condenado por ter afirmado isso. No entanto, um dos ladrões dizia: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele nada fez de mal. E acrescentou, olhando para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reinado. Aparece aqui então a palavra reino, reino de Jesus, reino de Deus. O bom ladrão, como é chamado, falou justamente a Jesus, que ele queria estar com Jesus no seu reino. Enquanto ao redor tudo dizia de fracasso e de morte, ele pede a Jesus para ir para o reino, para uma vida nova. Cristo lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O reino do Senhor, que começa aqui, através de uma vida nova, ao mesmo tempo vai se planificar na eternidade. A leitura da segunda livro de Samuel, a leitura primeira, vai lembrar de Davi, que se fez rei em Hebrom, não é? Uma aliança, e ungir o rei de Israel também, lembrando que em Davi se uniu todos os povos, os dois reinos, para ter um único rei. Já um sinal daquele que seria o rei de todos, Jesus Cristo nosso Senhor. Domingo de Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico, é uma ocasião, meus irmãos e irmãs, de nós olharmos para Jesus, vemos como é que Ele está reinando em nossa vida, como é que nós o anunciamos para que Ele reine também no universo e nesse nosso mundo, nos relacionamentos e nessa vida. Fazemos um balanço geral para começarmos no próximo final de semana um novo ano litúrgico com o tempo do Advento e, ao mesmo tempo, com a preocupação de trabalharmos na grande missão da Igreja, que é a evangelização. E, de maneira especial, os cristãos leigos, que devem estar presentes no mundo, testemunhando e vivendo a sua fé, aprofundada, esclarecida e vivida com alegria. Meus irmãos e irmãs, um bom domingo para todos. Um bom início de novo ano litúrgico. E que Deus abençoe e proteja a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.